Boa noite a todos presentes e aqueles que irão nos assistir depois. Hoje nós estamos dando início a mais um estudo do livro da Joana de Ângeles, trazida pelo Divaldo Franco, né? E hoje é um dia muito especial, né? E a partir disso eu vou passar a palavra para o Murilo, né? Para ele fazer uma fala em relação a essa homenagem que nós gostaríamos de fazer hoje. Certo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim. Ok. Eu queria começar com uma intuição que me veio logo que eu pensei sobre a nossa aula de hoje, né? E no trabalho me veio a intuição da seguinte forma: é como se Joana estivesse dizendo assim: estou preparando vocês em equipe. O espírito é de todos. Então, enquanto nós tivemos Divaldo como um baluarte, um centro, uma luz, como nos dizia ele mesmo, né, que precisava que ambos ficassem longe para que pudesse iluminar mais pessoas. Eu estou falando da fala de Chico para ele, né? E ele trouxe essa iluminação e, e o fruto de todo esse conhecimento, ele deixou nas obras para que nós possamos seguir o caminho que ele também trilhou. Então, é possível, somos seres humanos, espíritos encarnados, né? E o que prevalece é a nossa humanidade. Em especial, quero dizer, Divaldo, como não poder dizer o nosso muito obrigado, principalmente quando a gente vê o Mensageiro da Paz. Naquele filme, a sua história, uma das falas mais humanas que me vem é quando ninguém consegue amar ninguém no ódio, a gente só consegue amar no amor. E isso nos faz refletir a cada dia da nossa existência. E por tudo isso te damos graças. Por quê? Porque nós sentimos a vibração de Joana desde o início, né? Pela nossa irmã Edna, que nos traz, e desde que nós começamos a trabalhar. O espírito é do coletivo, é a visão do inconsciente coletivo, ou seja, juntos nós podemos mais, juntos nós podemos vibrar por um mundo melhor. E nós sentimos isso, porque os cursos, o plano de ação espiritual que vem se derramando sobre nós é de um espírito coletivo. Então, ocupamos cargos, sim, mas o espírito é da coletividade e do trabalho coletivo. E por isso nós te agradecemos. Com a palavra, então, te devolvo a palavra aí para a nossa irmã Maria e para quem mais desejar falar. Edna, quer falar alguma coisa nesse sentido? Não. eu, eu quero agradecer, né, vai de coração nossos corações, né, os nossos corações e a nossa intenção é que nosso irmão Divaldo, nesse momento da transição de uma dimensão para outra, que, segundo os nossos ensinamentos, causa um pouco da perturbação, né? Volta ao útero, né? Como se tivesse voltado ao útero, agora o útero universal, né? Então, Divaldo, receba o nosso carinho, o nosso amor. Através das suas mãos benditas, nós tivemos acesso, através da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, de Mato Grosso do Sul, desde o seu início, em 2014, nós estudamos as obras da mentora Joana de Ângeles através das suas mãos benditas. Por isso, nós agradecemos muito o teu trabalho. Não conheci pessoalmente a Mansão do Caminho, só pela rede social, mas eu não sei o que foi mais importante. Eu acho que ambos foram muito importantes, né? Esse trabalho da Mansão do Caminho, bem como as suas palestras, né, divulgando a doutrina espírita para o Brasil e fora do nosso país. Então, por tudo isso, pela tua missão cumprida, nós te agradecemos e rogamos a Jesus.
que deve ter recebido de braços abertos um seu servidor que cumpriu com a sua missão, tanto particular, pessoal, quanto coletiva. Que assim seja. Eu também, o sentimento é de gratidão, né? Muita gratidão, e reverência por essa grandeza, né? Dessa pessoa, assim, da gente sentir assim, como é tão maior que nós, né? Como é um ser, assim, tão muito mais elevado, tão próximos de nós, né, na sua unidade, né, através dos livros, das palestras, como ele chegava até nós, né, embora tivesse toda uma grandeza assim espiritual extremamente, né, grandiosa, né, quando a gente se vê assim, né, onde nós estamos com as nossas dificuldades ainda, com tanta, né, tão preso ao nosso umbigo ainda, né? A gente ainda é muito preso ao nosso umbigo, por mais que a gente consiga já fazer uma obrinha aqui, outra ali, mas assim, nós ainda estamos muito presos em nós, né? E quando a gente vê espíritos dessa grandeza, né, que dedica toda a sua vida, né, à obra do coletivo, né, à obra de Jesus, é maravilhoso, né? E se nós temos o privilégio de ter sido contemporâneo, né, de Chico, de Divaldo, né? Eu também me sinto muito gratificada por isso. E recebendo essa energia, né, que ele nos deixa aqui no planeta, né? E que ele possa realmente, como a Edna disse, né, nesse momento difícil para ele, né, que ele possa ser recebido e que ele receba todo o nosso amor, nosso carinho, nossa gratidão, né? E, e afirmando que a gente pretende continuar, né, estudando tudo o que ele deixou, que tem muita coisa ainda, né, tudo é muito grandioso, né? Nós vamos seguir em frente nessa caminhada. Olga, quer falar alguma coisa? Meu sentimento também é de agradecimento a essa alma generosa, a esse espírito luminoso, grandioso, que transitou entre nós, que nós tivemos a oportunidade de estar próximos, por meio dos livros, por meio das palestras, e que vamos continuar próximos, né? A sua obra, a sua presença, continua entre nós, né? Continua conosco, exemplificando as lições que nós recebemos por meio das palestras, por meio dos livros, continuarão edificando os nossos espíritos, dando orientação às nossas ações. E isso é a prova em contexto de um espírito luminoso, efetivamente, né? O que sempre me impressionou muito no Divaldo é a alegria que ele tinha, né? Uma alegria irreverente, ao mesmo tempo compassiva. Ele conseguia falar aos nossos corações de uma maneira como um amigo que chega e te dá uma orientação, te dá uma bronca, e você fica num sentimento de gratidão por aquela orientação recebida, sempre, né? Divaldo será sempre, junto com Chico, um, um exemplo, né? Um exemplo vivo de que é possível, é possível exemplificar o Cristo. Eles foram esses exemplos de que é possível exemplificar o Cristo, né? E nós, ainda caminhando com as nossas falhas e imperfeições, nós
vamos na esteira desses grandes espíritos que estiveram entre nós, né? E continuamos na nossa tarefa de, de fazer de nós a melhor, a melhor herança que a gente possa deixar para nós mesmos. E com isso a gente vai caminhando, né? O caminho é para ser caminhado, né? É isso. Obrigada, Edivaldo. Você esteja aí nos braços carinhosos de Jesus. Eu tenho certeza que você está nos braços carinhosos da sua mãe. Então, você se Joana, anime, também. descanse um pouquinho e já já a gente fica aqui esperando que você possa figurar entre os benfeitores do nosso Brasil. Muito obrigada. Muito bem, meninas. Bom, e para merecer as palavras, nossa própria palavra, vamos continuar fazendo isso Muito hoje bom. de mais um capítulo, né? E é bem interessante que a Olga fala, né? Acabou de falar, né? Ele mostra o que é possível, né? E nesse capítulo aqui ele vai falar dessa possibilidade, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Compartilhar. Então, hoje nós vamos continuar continuando aqui esse livro, né? Amor Imbatível Amor, do Divaldo, trazido pelo Divaldo, né? De Joana. E o capítulo hoje vai falar sobre autoconfiança e autorrenovação, né? Então, como é possível, né? A gente fazer essa evolução, né? Essa autorreforma, né? Então, ela vem falar dessa necessidade de se renovar, de se reformar, né? E como que é possível, né? Deixa eu ver aqui onde que está o meu coisa de passar. Aqui. Bom, nesse capítulo, ela começa falando sobre egoísmo, né? O egoísmo é um remanescente cruel do primitivismo que predomina na natureza humana, responsável por inúmeros males, comanda os indivíduos que vilipêndia os grupos, que entorpece moralmente as sociedades, que submete a seu jugo, né? Então, nós acabamos de falar, né? Que o Divaldo foi uma pessoa que tudo que ele não viveu foi o egoísmo, né? Então, a gente olha assim, também para isso, né? Tudo que ele viveu foi, né? Ao contrário, né? Uma pessoa que, se não me engano, ele adotou, parece que mais de 600 crianças, fez todo um trabalho, né? Assim, de não viver no egoísmo, né? Então, acho que ele realmente foi esse exemplo vivo, né? Que a Joana traz nesse capítulo, né? De você não viver somente para si, né? Viver para si, sim, né? Mas não somente para si, ou seja, não viver nesse mundo do egoísmo, né? Ela fala que esse egoísmo é o resultado dos impulsos animais, conduzem a uma pesada carga do interesse imediatista em detrimento dos valores que enobrecem, quando partilhados com o grupo social. Então, os valores, né, não primitivos, os valores mais elaborados, né, que são compartilhados com o grupo social, né, nos tira desse lugar de impulsivo, de querer se defender, né, a qualquer custo defender a nossa pele, né, porque assim, no instinto tá isso, né, qualquer animal tem, né, a gente precisa defender a nossa pele, né, para sobreviver, o instinto de sobrevivência, né, mas à medida que o homem avança, né, ele precisa entrar em outros valores, né? Que aí são esses valores do coletivo, né? E aí eu trouxe uma imagem aqui, né, de algumas imagens mostrando essa questão do coletivo, né? Uma pessoa, do egoísmo. Uma pessoa com guarda-chuva só para ela, né? A outra tomando chuva do lado, ou uma pessoa só
se vendo nela, ou se olhando no celular, e lá atrás tem uma pessoa sofrendo, triste, e ela não percebe, porque ela está vivendo só aquela imagem dela, né? Outros dando bronca um no outro, independente da, sendo agressivo, né? Independente do, sem cuidar do outro, né? O que que o outro tá sofrendo naquele momento, né? E aqui é uma imagem, né, daquela pessoa mais próxima de você, não é nem de um grupo, né? Como ela fala aqui, né? Mas, assim, aquela pessoa que está do seu lado, às vezes a gente age, e muitas vezes a gente ainda age com esse egoísmo, né? Sem perceber, né? Ou seja, a gente está nesse momento primitivo, ainda impulsivo, né? Que está no, no instinto. Porque propõe o prazer aselvajado, propele o ser humano no rumo das conquistas exteriores, em mecanismos hediondos de perversidade, pouco se preocupando com os resultados nefastos que os seus lucros e triunfos oferecem à sociedade. A meta do egoísta é o gozo pessoal, perturbador, insaciável, porque oculta a insegurança que se realiza através da posse, com o que pensa conquistar relevo e destacar-se no grupo, nunca imaginando a ocorrência terrível da solução e do desprezo que passa a receber, mesmo daqueles que o bajulam e o incensam, né? Então, a pessoa está tão preocupada, né, com essa coisa de, de, de se dar bem, de ser melhor que o outro, né? Que é exatamente o oposto, né, do amor, né? Eu preciso estar bem a qualquer custo, né? O egoísta, ele não tem a preocupação de o que vai, se ele está machucando alguém, né? Se tá, né? Ele não tem empatia com o outro. O importante é que ele consiga o seu poder e a sua posse, aquilo que ele deseja, né? Então, esse é um sentimento muito primitivo, né? Muito infantil, né? Apesar de a pessoa ela acha que ela está conquistando alguma coisa, mas na verdade ela vai ganhar, aqui ela diz, né? Ela vai ficar na solidão e também recebendo o desprezo daqueles que acabam até bajulando ele, né? Mas que na verdade não tem um sentimento real, profundo, né? É você ter um poder falso, né? Ou imposto, né? Através do sofrimento do outro. Então, eu estou num lugar superior, mas o outro está sofrendo. Então, essa pessoa que sofre, qual o tipo de respeito que ela vai ter por mim, né? Se eu estou fazendo esse tipo de comportamento egoísta, né? Então, é compreensível que quem está sofrendo os efeitos desse egoísmo não vai respeitar, não vai amar, né? Verdadeiramente aquela pessoa, embora às vezes ela esteja num lugar de poder, né? De poder social, né? O egoísta é o exemplo típico da autonegação, do descaso que tem do si profundo, vitimando-se pelo alucinar das ansiedades insatisfeitas e pelo tormento de não conseguir ser amado, né? Então, ele fica nesse lugar o tempo todo de querer ser amado, né? Mas ele não faz a troca, né, desse amor, porque o amor você precisa amar e ser amado, né? Então, se eu não consigo olhar para o outro com amor, né? Eu só olho para mim mesmo, né? Eu não tenho uma preocupação com o que ela está dizendo aqui, né? O si profundo, né? Com o seu eu, né? Mais interiorizado, né? E, na verdade, eu fico sempre nesse lugar de ser tormentado por. Eu tento alguma coisa, mas eu nunca consigo, né? E aqui eu trago a imagem de uma pessoa, um homem, né? Com a imagem de um outro homem na mão, assim, no dedo, né? Como se ele fosse apertar para esmagar, né? E tem um olhar perverso, assim, tipo assim, né?
eu sou grande, você é pequeno e eu posso te destruir, né? Se eu apertar meu dedo, eu te destruo, né? Que é mais ou menos o comportamento do egoísta, né? Dessa pessoa que está nesse poder egoístico, né? Eu olho para o outro me sentindo maior, né? Mas ele tem uma perversidade, né? Né? Que tem um pano de fundo que é essa não satisfação de não ser amado também, né? Na verdade, o amor não está imperando ali nessa relação, né? A autoconfiança produz uma atitude contrária às posses externas e um trabalho de autoconquista, que pode favorecer a realidade do que se é, sem preocupação com a aparência ou com a relevância social. Descobrindo-se herdeiro de si mesmo, o indivíduo trabalha-se a fim de crescer emocionalmente, amadurecendo conceitos e reflexões, aspirações e programas, a cuja materialização se entrega. Então, que aqui já é um passo, né, acima, né? A partir do momento que eu me descubro que eu sou responsável, eu sou herdeiro de mim mesmo, né? Então, eu sou responsável pelos meus atos, né? Daqui a pessoa já está em um patamar um pouquinho melhor, né? Porque ela já reconhece que tudo que acontece com ela é resultado das próprias ações, né? Ele é o herdeiro de si mesmo, né? Então, a partir do momento que ele consegue ter essa consciência, ele já começa a trabalhar-se, né? Mudando esses conceitos. Aquilo que a gente chama, né, de reforma, reformar-se, reforma íntima, né? A gente usa bastante esse conceito, né? Autoconhecimento, né? Então, assim, é o buscar saber ser responsável por si mesmo e trabalhar-se, né, nessa tentativa, nesse exercício de se mudar, né? E, e através de reflexões, ela diz, né? Aspirações e programas e buscar essa materialização dessa nova forma de ser, esse novo homem, dessa nova mulher, né? Então, não ficar somente na questão dos instintos, né? E partir para ser um pouquinho melhor, né? Todos os dias, né? Que essa um programa de se refazer, né? Reconstrução. Nesse lugar, né, reconhece as próprias dificuldades e esforça-se para superá-las, evitando a autocompaixão anestesiante, quão deprimente do não entusiasmo, que sempre leva a estados enfermiços, né? Então, não ficar, eu sou coitado, então eu descobri que eu não dou conta, eu ainda tenho bastante dificuldade em alguma questão, né? Não ficar naquele lugar, né, de autoculpa, né, se culpando, se sentindo coitado, né, que isso vai levar você para uma depressão. Ao contrário, né, você tentar superar aquela dificuldade com entusiasmo, né, e não ao contrário, né? Identificando os valores que lhes são específicos, torna-se vulnerável à dor, sem se deixar vencer. A alegria, sem esquecer os deveres e compreende que o processo de evolução é todo assinalado por vitórias como por derrotas, que passa a considerar como experiência de contribuição para futuros acertos. Então, né, o processo ele vai ter, a gente vai conseguir andar e às vezes a gente escapa e volta, né? A gente se vê muito nesse lugar o tempo todo, né? A gente avança 3 passos e volta 2,5. Avança 3 passos, volta 2,5. Né? Mais um pouquinho a gente sempre consegue caminhar, desde que você faça esse programa, né? Se coloque nesse lugar de que, não, eu preciso me melhorar sempre, a cada dia, né? Porque a gente, e saber que a gente também não vai ganhar todas, né? Nós não estamos dando 3 passos, amanhã mais 3 passos, depois mais, né? A gente não está nesse ritmo tão acelerado, né? Então, vai haver muitos momentos em que a gente cai, né? E aí, nessas derrotas, também precisa acontecer o amor, né? O amor próprio, né? Inclusive por
próprias dificuldades, né, que nós temos, né? Então, é olhar para suas questões, saber onde você está, em que momento você está da evolução, né? Comemorar as pequenas vitórias, né? Que às vezes a gente tem pequenas vitórias, e acolher as nossas derrotas, né? As nossas, sem culpa, sem nos colocar num lugar, como ela diz aqui, de autocompaixão, né? O processo de fuga da realidade é sempre de efêmera duração, porque os registros no inconsciente do indivíduo propelem-no vigorosamente para frente, apesar da conjuntura imperiosa de manter os atavismos dos quais procede, né? Então, aqui ela está dizendo assim, em nós tem algo que nos propele sempre para frente, embora a gente queira ficar naquele primitivismo, na intuição, mas sempre virão novas provas, né? Virão novas oportunidades que sempre estão, ou às vezes até através de sofrimento, né? Sempre nos jogando para frente, né? Porque nós temos, a gente precisa caminhar, né? Então, às vezes nós podemos nos demorar, né, bastante tempo. A gente até no espiritismo a gente estuda isso, né? A gente sempre é melhor do que ontem, né? Em cada encarnação nós somos uma versão melhor do que a gente foi anteriormente, né? E a diferença é que algumas pessoas se demoram muitas vezes paradas em algum lugar antes de avançar e outros conseguem avançar com um pouco mais de agilidade, né? Mas aqui ela vem dizer, né, que tem no inconsciente do indivíduo algo que o propele para frente, né? A gente está fadado a caminhar, né? Não permanecer parado, né? Ocorre que o ser humano está destinado à conquista de sua realidade divina, não se podendo impedir essa fatalidade. Ela diz que isso é uma fatalidade, né? Essa realidade divina, né? E está no nosso destino esse lugar. Quanto mais a gente se demora fora, né, dessa caminhada, mais a gente tem um sofrimento, né? Os transtornos que se vê tomado são consequências das ações vivenciadas, que se vão depurando à medida que novos atos são realizados, ensejando conquistas novas e libertadoras, né? Então, conforme a gente vai vivenciando, né, a gente vai se depurando, se melhorando. Nesse trajeto, o despertar da consciência impõe discernimento para que se possa compreender quais as propostas relevantes para a saúde mental e emocional. Consequentemente, também a de natureza física, por ser esse o efeito daquelas outras, né? Ou seja, tudo que é mental, né? Acaba também reverberando no corpo físico, né? O corpo é sempre um invólucro que se submete aos impositismos do psiquismo, que se é, experimentando os efeitos da irradiação desse fulcro vital que é o espírito. Então, ela vem dizer que tudo inicia, né, no espírito, né? Primeiro na mente, né, desse espírito que pensa, né? E tudo isso vira uma energia, né, do perispírito que vai se transformar no corpo físico. Então, a nossa saúde física, o nosso corpo, a nossa forma física tem a ver com a nossa forma mental e a nossa forma que foi construída através dessa energia do invólucro, né? Então, aqui eu trouxe também uma imagem, né, de um corpo irradiando como se fosse luz, né? Mas, assim, para trazer a ideia, né, de que primeiro tem essas energias todas, nós estamos imersos dentro de uma energia, né? E essa energia também faz parte do nosso corpo e essa energia é uma coisa só, né? A única diferença é que esse aqui fica palpável, né? A gente consegue, ela fica densa, a gente consegue palpar, mas em todo o nosso organismo estão presentes essas energias, né?
E ela diz aqui, nesse trajeto de caminhar, né, do despertar da consciência, cada vez mais o espírito, através da mente, né, ele vai se depurando nesse processo, então essas energias vão ficando mais sutis, né, mais leves, e o corpo também se torna um corpo mais sutil, né? Toda e qualquer providência em favor do equilíbrio há de provir dessa fonte inexaurível de energias, encarregada de manter a estabilidade do conjunto. Quando algo ocorre, a disfunção é central, produzida por esse ou aquele fator, que sempre tem a ver com as elucubrações e propósitos cultivados na forja mental, né? Aquilo que eu já falei no slide anterior. Tudo começa com aquilo que eu cultivo mentalmente, né? E a partir disso vai para todo o corpo, né? Aí está o campo a conquistar, onde se encontram os conteúdos definidores da identidade do ser. Conseguindo-se a disciplina de autopenetração mental, descobre-se pouco a pouco o mundo de tendências, de desconfortos, de frustrações, de ansiedades e de conflitos em que se encontra mergulhado, realizando, mediante uma autorrenovação, o trabalho de corrigir o que se apresenta perturbador, aprimorando aquilo que se pode ser alterado, superando o que seja factível de conseguir, né? Então, a partir desse autoconhecimento, que ela está dizendo uma autopenetração mental, né? Saber o que eu preciso melhorar, o que eu preciso trabalhar, né? E o que é possível fazer, né? Que às vezes, em algumas situações, às vezes a gente tem dificuldade até de resolver naquele momento, né? Olga, quer falar? Ela descreveu o processo terapêutico aí, né, Maria? Isso. Uhum. Exatamente. Né? É É o você. processo terapêutico. E assim, como o processo terapêutico se dá a nível mental, né? Como é que ocorre, né? Uhum. Porque é isso, a gente vai ao encontro dos nossos desconfortos, das frustrações, dos conflitos que a gente tem, de coisas que a gente nem, muitas vezes a gente nem sabia que a gente tinha registrado, né? É, E esse trabalho de, de conhecer-se a si mesmo, de saber-se capaz, muitas vezes, de determinados posicionamentos, pensamentos, ideias, de da gente usar um termo junguiano aqui, de se colocar frente a frente da sombra, né? E dizer, tudo bem, você faz parte e tá tudo bem, né? Tá tudo bem que faça parte de mim, né? Colocar luz sobre a sombra e seguir em frente, né? ela fala aqui, né, os desconfortos, frustrações, né? Ansiedades, né? O que é isso, né? Porque, né? E conhecer isso, né? Eu coloquei essas duas imagens mais ou menos né, para falar sobre isso, né? Uma primeira, uma série de engrenagens, né? Então, como que é essa minha engrenagem? Como é que funciona? Como que rodinha que é essa? O que está nessa primeira? O que está na segunda? Que jeito que é isso aqui dentro de mim, né? Que jeito que eu funciono, né? Em que lugar que eu estou, o que eu já dou conta, o que não, né? Ter essa consciência para a partir disso, né? Aí a outra imagem é um cérebro, né? Com a pessoa com o volante, né? A partir disso, você pegar o volante, não, eu sei que aqui esse caminho eu não dou conta ainda, mas eu posso virar e dar conta do outro, né? Fazer essas escolhas, né? Ou seja, dirigir-se a si mesmo, porque antes desse momento, a gente está sendo dirigido pelo instinto, né? O instinto que determina nossas ações, né? Se eu não paro para fazer né? Essa autopenetração mental que ela está dizendo, que a gente está também traduzindo como, né, um processo terapêutico, se a gente não faz isso, a gente está ao léu, é como se fosse um barco a léu.
Aquela emoção vem, eu reajo a ela, algum sentimento que não é legal vem, eu reajo a ele, ou eu tenho alguma dor, eu vou reagir a ela, ou eu tenho alguma perversidade, eu vou reagir a ela, né? Então, assim, eu não tenho um controle de nada, porque eu nem sei quem eu sou, como é o meu mecanismo, né? Então, acho que antes da terapia, tem essa dificuldade, né? De, assim, se eu não sei nem quem eu sou, como é que eu funciono, quais são as minhas dores, quais as minhas questões, como que eu vou me replanejar? Então, o primeiro processo é esse, né? E aí nós, né, como psicólogos, temos esse trabalho, né, de fazer as terapias, né, tal, para fazer esse autoconhecimento que ela traz aqui, né? E aí ela coloca, né, superando o que é possível fazer, né? Porque tem coisa que não dá, né? Tem coisas que a gente não chega lá ainda, né? Mas o quanto é importante você pegar já esse caminho e já começar a levar o carro, né, a sua vida, já para aquelas estradas que dá para caminhar, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vou seguir. Ela continua aqui. O ser humano é vida em expansão no rumo do infinito. Espírito imortal, momentaneamente cercado de sombras e envoltos em tormentos de insatisfação, podendo canalizar todas as energias decorrentes dos instintos básicos para os grandes voos da inteligência, superando os patamares mais primitivos da evolução com os olhos voltados para a realidade transcendente. Aqui ficou até poético, né? Um texto até poético, assim, né? Assim, né? Dizendo, né? Nós somos esse espírito imortal, né? A vida como um ato contínuo que nunca se acaba, né? Momentaneamente em corpos, né? Aqui da Terra, porque a Terra a gente sabe que ainda é, né, um lugar bem pesado ainda, mas a gente nessa caminhada nós podemos ir para corpos mais sutis, né? Em outros orbes, outros lugares, né? Conforme a nossa caminhada, né? Mas superando os patamares primitivos da evolução com os olhos voltados para a realidade transcendente. Quer dizer, nós estar aqui, né? É o estar aqui, mas visualizando essa realidade superior, maior, sabendo, né, que nós somos algo muito maior do que simplesmente isso aqui que nós somos, né? Não nos vemos somente como isso, esse aqui agora, né? Dentro de nós há algo muito maior, né? Emergindo do caos em cuja turbulência se agita, percebe a perenidade existente em tudo, não obstante as transformações incessantes, e toma parte, emocionado, no conjunto que pulsa e se engrandece diante de seus olhos, né? Esse ser que parece insignificante e não poucas vezes faz mesquinho ante a grandeza do cosmos, agiganta-se e descobre as infinitas possibilidades que lhe estão ao alcance, participando ativamente do concerto geral, não mais pelos impulsos, senão consciente da grandeza nele existente, que aguarda somente o desabrochar, né? Então, eu trouxe aqui essa imagem, né, de um cosmo, né, as estrelas, né, o universo, e uma figura, assim, uma mão, né, com dois seres, né, um homem e uma mulher, e essa mão acolhendo, né, como uma mão divina acolhendo esse ser pequenininho, né, dentro desse cosmo. Mas ele é pequenininho, se a gente olhar para o universo, para as estrelas, para o cosmos, falar, nós como somos um nada, né? Mas esse nada está sendo acolhido por esse universo, né? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se nós somos uma fagulha desse divino, nós fazemos parte desse divino.
né? E às vezes nós ficamos presos naquela mesquinharia de, assim, nessa forma pequena de pensar que nós não, de não compreender até, né? Na verdade, que nós somos parte desse divino, né? E então, se eu sou parte disso, existe uma grandeza em mim também, né? E aí eu só preciso descobrir essa grandeza, ela está lá, né? Então, aí pode ser uma escolha, né, de cada um, ir ficar no egoísmo, naquela mesquinharia, achando que falta, eu preciso para mim, que eu não posso dividir com o outro porque vai faltar, que é aquela mundo da escassez, né? Ficar naquele pensamento de que tudo é escasso no universo, então eu preciso acumular para mim, né? Porque vai faltar amanhã, né? Ou eu me entendo, como ela diz aqui, dentro desse universo, né? Gigante, imortal, né? Transcendente, que, 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 que me propele a pensar em coisas, né, ter sentimentos superiores, né, sentimentos mais elevados, né, de grandeza, né, e também de perenidade, né. Ela fala espírito imortal, né, momentaneamente cercado de sombras, né, assim, envoltos em tormentos de insatisfação. Pode canalizar todas as energias decorrentes dos instintos básicos para os grandes voos. É usar essa força desse primitivismo, voando para esse lugar transcendente onde a gente quer chegar, né? A autoconfiança leva ao encontro com Deus no mundo íntimo, a grandiosa finalidade para a qual existe, convidando a superação dos impedimentos transitórios que parecem asfixiá-lo. Nesse admirável esforço surge o conhecimento de como se é, de como se encontra, descobrindo as próprias deficiências, mas igualmente as incontáveis possibilidades de que se desfruta. Ao perceber O perceber dos limites e conflitos faculta uma melhor dimensão da fragilidade pessoal, propiciando tornar-se de grande estima por si mesmo, sem qualquer inspiração narcisista, assim permitindo-se errar, porém preservando os objetivos de acertar. Muito interessante isso aqui, essa frase dela, né? Permitindo-se errar, né? Às vezes a gente se culpa, né, por ter errado. Não, permitir-se errar, né? A gente está nesse lugar, né? Eu não sei acertar sempre ainda, né? Mas, porém, preservando os objetivos de acertar. Também não ficar ali, né? Ah, eu errei, tudo bem, então tudo bem, eu estou aqui, vou continuar errando. Não, eu quero acertar, eu desejo acertar. Errei, mas na próxima vez eu quero acertar. E toda vez que se compromete, em vez de tombar no mecanismo autopunitivo, busca superar o engano e conceder-se nova ocasião para se corrigir. Nossa, é muito poético isso aqui, não é não, gente? É muito bonito o texto, né? Muito bonito. Toda vez que se compromete, em vez de tombar, né, na punição, né, na autopunição, busca superar o engano e conceder-se uma nova ocasião para se corrigir. Não se detendo a autocompaixão perturbadora, quão inútil, né? Ela fala, essa autocompaixão é inútil, né? Não vai te levar a lugar nenhum, né? Antes, se motiva para crescer e alcançar os patamares psicológicos mais elevados, identificando-se com a causalidade única em tudo vibrando. Esse empreendimento dá-se através da autorrenovação, quando surge a necessidade de modificar os planos existenciais, em face da descoberta do diferente significado e modo de viver. Antes eram os anseios festivos e infantis das alegrias superficiais, imaturas. Agora são os saltos na escala de valores que se alteram mediante a conscientização do que se é e de tudo
quanto significam em favor de si mesmo e do conjunto universal, né? Então, também é saber de si e saber desse coletivo, né? Esse caminhar coletivo, que é o oposto do que ela começa a dizer que é o egoísmo, né? O egoísta, ele quer o crescimento só dele, né? Não olhando esse conjunto, não só das pessoas, mas da própria natureza, o respeito pela natureza, o respeito pela terra, pela natureza, pela árvore, pelos animais, né? Saber-se parte disso. E a partir do momento de saber-se parte disso, aprender a respeitar, né? E ser empático, né? Então, é ser empático com uma árvore, com um animal, com outros seres humanos, né? Já não se aspira pela mudança do mundo, pela transformação da sociedade, porque se descobriu que esse cometimento tem início em si mesmo, considerando-se uma célula importante do organismo pulsante que está presente em tudo, né? Aquela velha imagem que a gente fazia, né? Quando a gente era adolescente, né? Brincava, a gente senta na mesa, põe uma garrafa de cerveja no meio da roda e vamos mudar o mundo, né? Quem de nós não fizemos isso, né? Vamos mudar o mundo, né? E aí ficamos ali, né? Pensando em como fazer para mudar o mundo, né? E aí ela fala, né? Aí quando você amadurece, né? Você já não quer mais mudar o mundo. Eu acho que acontece um pouco com a gente. Isso, a gente deixa de querer mudar o outro e volta para mudar a si mesmo, né? Porque tudo isso vai começar na gente, né? Se eu quero a paz no mundo, eu preciso ter paz, né? Nas minhas relações, né? Então, eu não consigo, eu não consigo mudar a guerra no mundo, mas eu consigo mudar a guerra em mim, né? Constatando que, enquanto houver difusão da partícula, haverá desequilíbrio no conjunto. Altera o movimento emocional da expiração cultivada e se entrega ao ritmo da vida em abundância, não mais da particularização dos interesses egóicos, né? Então, eu faço parte de um conjunto, né? Tudo precisa funcionar, né? Quando um não funciona direito, aquilo vai desequilibrar o conjunto, né? E saber que o ritmo, né, do universo, da vida, ele é abundante, não tem falta, não tem? Às vezes a gente se pega muito nesse lugar, ai, não tem, faltou, tá difícil, não tem recurso financeiro, não tem saúde, né? Não tem, tá tudo faltando, né? Quando, quando você abre para ter essa visão mais universal, você observa que tudo é abundante, né? Tudo está em abundância, não tem falta. O que falta, o que se falta é porque existe o egoísmo, né? Se tem gente passando fome, é porque tem gente egoísta. Porque se as pessoas não fossem egoístas, tinha alimento no planeta para todo mundo, né? A autoconfiança resulta das conquistas contínuas que se demonstram o valor de que se é portador, produzindo imensa alegria íntima, que se transforma em saúde emocional, com consequente superação dos conflitos remanescentes das existências passadas, né? Então, a autoconfiança resulta de conquistas contínuas, né? E que a gente pode trazer conflitos, inclusive, de outras encarnações, né? Da mesma vida, porque eu gosto de pensar assim, a vida é sempre uma, nunca, não são duas vidas, nem três vidas, é uma vida só, né? Com várias reencarnações, né? Então, é possível que na vida, né, da reencarnação anterior, a gente trouxe alguns conflitos também, que também estão aqui, né? Muito provavelmente a gente fez o planejamento de chegar aqui e resolver esses conflitos, né? Esse processo inadiável deve ser iniciado no comportamento mental através do cultivo de ideias libertadoras, que fomentam a esperança e motivam a luta, apresentando as inumeráveis formas de vitória sobre os instintos predominantes.
responsável pelos mergulhos no abismo da agressividade e da violência. Processo inadiável, né? Daí tem que ser iniciado o mais rápido possível, né? Ela traz isso. Da reflexão mental à ação, tudo ocorre de maneira mais fácil. Portanto, se instala automaticamente nos mecanismos psíquicos, daí transferindo-se para os hábitos morais, as realizações físicas e sociais. Então, a partir do momento que eu consigo refletir sobre aquela questão, ela diz, torna-se mais fácil, né? Você sair daquele lugar, né? A partir do momento que eu consigo refletir. Isso também, né? A terapia, a gente trabalha isso bastante, né? No processo terapêutico, né? A reflexão, né? Tomar consciência daquilo, refletir sobre e ter o propósito de mudar, de se autorrenovar, né? Esse momento que se desenvolve, é nesse momento que se desenvolve o senso da beleza, da graça, o anseio pela conquista do imaterial, as aspirações pelo nobre e pelo bom. Nobre, bom e belo. Eu acrescentaria o belo aqui também nessa frase dela, né? Essa conquista de tudo que é nobre, bom, belo, né? Verdadeiro. Né? Aí eu trouxe também uma imagem parece uma mulher com asas gigantes, assim, né? De borboletas, né? Dando querendo trazer a imagem dessa transformação, assim, mais transcendental, né? Mais para essa energia cósmica, né? As fronteiras existenciais se dilatam e o espírito voa com maior capacidade de conquistas transcendentais, de expressões abstratas que estão acima das formas e dos sentidos. Inato nas pessoas, esse sentido de graça, de beleza, de transcendência somente é descoberto após a autorrealização, quando são extraídos do âmago que se expandem nos sentimentos que se adornam de vida e luz. Também trago uma imagem de uma mão, e dessa mão sai luzes e um ser, assim, um homem de braços abertos, né? Saindo dessa luz, assim, né? Então, ela diz, né, nesse slide aqui, né? Que quando você se propõe a isso, né, o seu espírito voa, né, ele vai, né, com expressões menos densas, menos pesadas, menos estão fora da matéria, né, ela fala formas e dos sentidos, né, aqui eu acho que representando essa coisa do material, da matéria, né, e isso é belo, é gostoso, é algo que traz um sentimento de paz e de expansão. Isso às vezes a gente consegue, né, numa meditação, num estado de graça, né, que seria esse estado, para nós, da onde nós estamos aqui, seria esse estado de graça, né, de leveza, de elevação, né. Em alguns momentos a gente pode conseguir isso, né. Onde nós estamos é difícil chegar nesse estado, mas assim, em alguns momentos a gente consegue compreender, né? É como se tivesse esse religare, né? O Jung fala desse religare, nesse estado de graça, que você parece que você se conecta com algo muito maior, muito mais divino, né? Menos material. Inexoravelmente, o ser humano avança na busca da sua afirmação ante a vida e todos aqueles que cercam. Ui. Ante a vida e todos aqueles que o cercam. Então, ela diz assim, está no destino, nós, né, inexoravelmente, nós vamos avançar, né? Precisamos avançar. Quanto tempo, quantos milênios isso vai andar, né? E qual é o passo que a gente vai dar é de cada um, né? É o ritmo de cada um, mas nós vamos andar, precisamos andar, né? Então, a partir do momento que a gente tem a consciência de que
precisamos, aí a gente busca isso, né? E aí eu trouxe uma imagem, aí essa aqui também foi feita por inteligência artificial, viu? A evolução humana, né, lá desde o macaco, tal, a transformação, o homem de Neandertal, aí o homem de terno e gravata, que representando esse homem de hoje, né, que nós somos aqui bem, o homem de hoje, mas o próximo passo é um ser transcendental, né, que é aquilo que nós somos, né? E nós somos fadados a ser, né? Fadados a ser esse ser transcendental, né? Além da matéria, além da, né? Uma parte do universo, né? Dessa energia universal, né? Ok, meninos, esse é o texto da Joana. Vocês querem que eu volte a algum slide ou eu posso interromper? Ah, esqueci de falar dessa imagem aqui, né? Quando eu estava falando dessa transformação, né? Eu trouxe a imagem da borboleta, né? Que é uma lagarta, depois ela vira um casulo, depois ela vai se transformando, criando asas, né? E depois ela voa, né? Então, assim, é um simbolismo, né, dessa nossa... na lagarta, a gente vê esse processo de um curto tempo, né? O nosso seria mais ou menos isso, só que com milênios, né? Então, milhares e milhares e milhares de anos, né? A gente sair desse processo da lagarta, daquele lugar material, né? Depois ela passa por aquela coisa do fechamento no casulo, dessa auto, né? Como se fosse um autoconhecimento, eu fico ali preso dentro daquele casulo, mas depois quando eu saio com asas, né? Mais consciente e com asas para voar e viver uma outra realidade, né? Imagina a diferença de realidade entre uma lagarta e a realidade de uma borboleta, né? Né? Assim, são realidades totalmente diferentes, né? E é um processo na borboleta de curto tempo, mas para nós mais ou menos a mesma coisa. Então imagina quando a gente conseguir sair dessa lagarta, dessa matéria, né? E poder transcender e voar, né? Eu acho que é um processo que deve ser muito prazeroso, né? Então, dá vontade de fazer, dá vontade de fazer, né? Pelo menos em mim, desperta essa que vontade de fazer esse caminho, né? E aí ela vem dizer que talvez essa minha vontade seja, todos nós temos isso, né? Já também dentro de nós, essa vontade de estar nesse lugar melhor, né? Sair dessa coisa densa, do pesado, das dores, né? E transcender. Ok? Esse é o texto de hoje. Sim. Esse é o texto de hoje. Eu vou interromper. Ou alguém quer voltar em alguma coisa? Posso interromper? Para a gente Sim. poder conversar? Isso. O Murilo está numa sala londrina e a Renata está dentro de uma foto. Vocês hoje estão uma gracinha, viu? A Renata está numa foto 3x4. É. É, é. Muito bom. Eu achei legal, Maria, é, a lembrança para nós, né? E qual é o processo de evolução, né? Ela fala vitórias e derrotas, né? Eu lembrei da espiral, né? É uma espiral, nosso É. processo de evolução, sabe? Para mim ficou isso aí, de tudo que foi falado. Eu gostei muito desse parágrafo aqui. Nesse admirável esforço surge o conhecimento de como se é e de como se encontra, descobrindo as próprias deficiências, mas igualmente as incontáveis possibilidades de que desfruta.
O perceber dos limites e conflitos faculta uma melhor dimensão da fragilidade pessoal, propiciando tomar-se de grande estima por si mesmo, sem qualquer inspiração narcisista. Assim, permitindo-se errar, porém preservando os objetivos de acertar. E toda vez que se compromete, ao invés de tombar no mecanismo autopunitivo, busca superar o engano e conceder-se nova ocasião para se corrigir, que é o processo de autoestima, que é ganho de autoestima. A gente consegue ampliar a nossa estima por nós mesmos quando nós nos desafiamos e conquistamos, vencemos aquela dificuldade, aquele conflito, ampliamos a nossa zona de conforto e a gente percebe que algumas coisas que a gente não dava conta, a gente passa a dar, que algumas coisas que a gente tinha dificuldade, a gente já não tem mais ou tem menos um pouco. Ainda tem algumas coisas pela frente, mas a gente percebe que a gente não é estacionário. Então, essa percepção, né, aquilo que a gente aprende em terapia, que é não se compare com os outros, se compare consigo ontem, né? É maravilhoso porque você começa a efetivamente construir uma autoestima que não é baseada nas exterioridades, mas é baseada nas tuas verdades internas. Isso é muito confortável, isso é muito consolador, vamos dizer assim. Gostei desse pedaço. Esse texto, assim, eu lendo esse texto, eu senti, assim, um amor tão grande da Joana, assim, que parece que ela fala assim, nossa, né? Ela traz você para esse lugar de ser um ser superior, né? Porque às vezes a gente sabe esse racionamento, mas às vezes, constantemente a gente esquece, né? Que tá tudo certo esse lugar que você tá, né? E que tem todo um amor, tem todo um universo querendo que você caminhe, né? E dá para ir, dá para ir, é devagarinho, né? Como ela diz, né? Meio que você repetiu aí o texto, né? É reconhecendo realmente aonde que você está, né? E é um processo que precisa ser amoroso, né? Eu acho que nesse texto ela traz esse amor, assim, né? Tudo bem, né? É só, você pode errar, é só você ter o desejo de avançar. Tem o desejo de avançar e tá tudo bem, né? Não é pesado, né, Maria? Não, não. O processo evolutivo, ele é, né? Eu, assim, no texto a gente vê, é amoroso, é gostoso, né? Dá vontade de ser essa borboleta que vai, que voa, que se transforma, né? Mas que às vezes a gente ainda está lá na lagarta mesmo, né? Que precisa se recusar, tem que se olhar, né? Umas lagartas bem peluda, né? Bem espinhudinha. Então, vou aproveitar. Vai. Eu tirei fragmentos, mas no final eu faço uma construção. Esse desejo que a gente tem que nos leva para frente, né? Isso me chamou a atenção. E aí traz a questão da lei do progresso, né? Ela é constante, ela está presente e a questão dessa autocompaixão anestesiante. O quanto a gente passa por autocompaixão quando a gente erra, e quando jovem, quando a gente não sabe ainda os caminhos, né? A gente não consegue sair dessa autocompaixão anestesiante
até descobrir que o protagonista está dentro de si mesmo, né? E é uma realidade divina, é a lei do progresso, né? Esse, essa, esse propelar para frente, né? Agora, aquele slide, quando você traz ela falando sobre a autopenetração mental, quanto nós, ao longo de uma vida toda, podemos utilizar isso e deixamos passar. Mas o quanto, enquanto estamos com um agente da saúde, né, um psicólogo, a gente se aproveita disso, dessa ferramenta, né, dessa autopenetração mental. Então, gratidão a todos que vieram antes e que me auxiliaram, né, aos psicólogos que vieram me tratando, porque eles permitiram que eu me autopenetrasse. Muito embora, quantas vezes a gente joga caminhões e caminhões de concreto nos nossos sentimentos, porque a gente tem medo de como vai reconstruir, porque aquela pessoa que eu magoei, né, eu esqueço que quando eu magoei o outro, eu também me magoei. Quando eu feri o outro, eu também me feri, né? E, e no final dessa reflexão, da reflexão mental à ação, ou seja, para quem tem função intuição, função pensamento na frente, como adaptação da realidade, o quanto isso tem que ser transformado, integrado em ação, porque senão a gente não vai ter aproveitado essa reencarnação, né? E eu também fico com você nessa questão de uma vida só e várias encarnações. E por fim, ela trouxe para mim três grandes construtos: a autoconfiança, a autorrenovação, e lá no final você trouxe a autorrealização. Porque e essas imagens traz muito para Divaldo, né? É muito a gente nesse momento da passagem, a gente pode trazer para essa reflexão. O quão feliz deve estar ou ficará após o seu retorno e a tomada de consciência de que ele aproveitou todo o tempo que pôde, para, como você falou no início, né? Todos nós lembramos das suas ações, não só daquilo que ele imaginou, mas daquilo que ele realizou de fato. E eu me lembro de uma passagem que me instiga muito. Como eu posso amar alguém se, né? E aí ele falou assim, mas você não vai conseguir amar ninguém se você não tiver amor dentro de você, né? Isso falando para aquele irmãozinho que eu perseguia, né? E a outra é a questão da não violência, né? O quanto ele trouxe. Ele brincava com aquele a situação do rapaz que pisou no pé dele, né? E aí ele falou assim, é como você falou, né? Ele puxa a nossa mente para uma brincadeira, mas é uma reflexão, né? Eu consigo ser apertado no meu calo sem devolver? É isso que ficou para mim. Muito obrigado aí pela explanação. Parabéns. Ô, Renata, nós no início fizemos cada um, o Murilo começou e fizemos assim uma fala, uma fala de agradecimento, assim, de homenagem ao Divaldo, né? Você gostaria de fazer também? Não sei se uma homenagem, né? Porque não sei se essa seria a palavra, mas talvez uma lembrança, né? Que é um agradecimento, né, ao tudo que ele fez
pela doutrina espírita, por tudo que ele deixou de legado, de aprendizado, que ele foi um homem humano, que teve muitos acertos e que teve erros também, e que ele também tenha essa autocompaixão nesse momento, que é o momento que é ele com ele mesmo, assim como vai ser cada um aqui, eu comigo mesma, vocês com vocês mesmos, na hora da passagem, né? Que ele tenha essa autocompaixão para exercer com grande amor e sabedoria essa passagem, né? Então, eu desejo para ele nesse momento aquilo que eu desejo para mim na minha passagem, que que tenhamos muito amor por nós mesmos nesse momento de autorrevelação, de eu lembrei agora do seu Agostinho, que era um. Ai, tá acabando minha bateria aqui. Não sei onde que eu coloquei meu carregador. Se eu cair, caiu, tá? Uhum. É, esse seu Agostinho, que era um diretor de um centro espírita lá de Corumbá, né? Que eu frequentava quando era adolescente. E eu lembro de uma palestra que eu nunca esqueci, que ele disse assim: a hora da morte é uma hora muito interessante, porque é a hora em que é, como é que ele dizia? Assim, que é a hora da verdade, né? Que é a hora que você está direto consigo mesmo e Sim. não tem máscara nenhuma, né? Então, a hora da morte, na verdade, é a hora da verdade. A hora da morte é a hora da verdade, né? Então, que nesse momento que ele receba muito carinho, muito amor, né, de todos nós e que ele, como ser humano que foi, né? Que o aprendizado tenha sido o suficiente para que ele possa exercer essa autocompaixão que Joana colocou, né, tão sabiamente aí nas palavras, né? E que também seja uma experiência para nós, né, nosso aprendizado, a finitude dessa vida corporal, né? Dessa existência corporal, né? Essa finitude dessa existência corporal. Então, assim, por de volta eu tenho só agradecimento pelo homem que ele foi, pelo humano que ele foi, né? Muitas vezes eu concordei, muitas vezes eu discordei de várias coisas, né, que ele falou, disse ou fez, mas acima de tudo é um homem humano, como todos nós, com acertos e erros, né, sem endeusamento, mas com muito agradecimento por tudo que ele deixou, né, nessa vida de ação e de abnegação pela causa, né, da doutrina espírita, pela doutrina humana. Então, acho que seria isso que eu gostaria de falar, né? Hoje fiquei bastante pensativa o dia todo, relembrando vários momentos, né? Durante essa vida eu tive a oportunidade de encontrá-lo por 3 vezes, né? Uma vez em Ponta Porã e 2 vezes aqui em Campo Grande. E as 3 vezes foram momentos que me marcaram bastante. Aí nessa aula de hoje, assim, quando a gente olha para a vida dele, né, assim, parece que a aula traz bastante, né? Assim, ele consegue praticar muita coisa do que está nesse texto, né? Assim, não tudo, né? Mas assim, você vê que ele dá um passo grande, né? Nessa direção da determinação, de estar no bem, de estar ali, né? Essa determinação de se modificar, né? É, O próprio filme, né, que conta a vida dele, né, ele passou uhum, por sessões, então, assim, vê que uhum, ele também, né, estava nessa busca de se melhorar é, e fez uma uhum. caminhada bela, né? Sim, com Bela certeza. caminhada, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu estive na Mansão do Caminho, né? Que eu fui lá por algumas vezes, foi que cada canto
dava para se perceber lá na Mansão do Caminho o como era tudo muito digno, Uhum. o como as pessoas eram tratadas lá com muita dignidade, Uhum. né? A maternidade, a creche, a escola, se percebia em cada canto a vontade que aquilo fosse belo, que aquilo fosse Verdadeiro. respeitoso, né? Então, assim, não tinha cadeiras simples, tinham poltronas simples, mas não eram rasgadas, não se percebia a limpeza, a importância de se colocar um vasinho em cima de um balcão, uma cortina simples, mas ela estava bem posta. Então, é interessante, né, que eu observei isso por toda a Mansão do Caminho, né, de que realmente havia um interesse muito grande em dar dignidade, né, para aquelas pessoas que estavam sendo atendidas ali. Não é porque a Mansão do Caminho estava dentro de um dos bairros mais pobres de Salvador, né? Que aí se dá qualquer coisa, porque são pobres, grande maioria, pessoas negras, né? Então, de comunidades e tudo mais. Não, era tudo muito bem cuidado ali, né? Era um trabalho oferecido com muita dignidade. É isso, meninos. Murilo, quer falar mais alguma coisa? Olga, Edna? Podemos encerrar o estudo de hoje. Meu coração está quentinho hoje, assim, gostoso. Que a gente abriu falando de Baldo, que foi um prazer gostoso falar dele, de Joana, né? Achei o texto também muito acolhedor, né? Nessa nossa caminhada. E Então, para Joana mim, tá por aí em algum lugar, né? Reencarnada. diz que já está, né? Será que ela deve estar encarnada já? Agora é a vez deles trocarem, né? De papel. Assim como foi Chico e Emmanuel, né? É. Foi Divaldo e Joana, né? Joana tá por aí, não sei se no Brasil, fora do Brasil, mas já tá aí, menininho ou menininha, né? Não sei. Uhum. Muito bem. E nós somos os privilegiados de ter né, Uhum. ser contemporâneo deles, tal, poder beber Sim, dessa fonte, sim, né? sim. Beber dessa fonte. Uhum. E que a gente consiga essa semana fazer uma boa caminhada semanal, né? Um passinho a mais toda semana, nesse caminho. Ok, meninos? Vou encerrar então a Ok. gravação, agradecendo a presença de todos, tá? E até a próxima quarta-feira.